Vou ser honesto com você. Tem coisas que mulheres desejam, mas jamais vão admitir em voz alta. Não porque sejam mentira, mas porque só estranhas quando colocadas em palavras. Elas querem atenção, mas não de qualquer um. Querem força, mas não brutalidade. E às vezes, exatamente aquilo que dizem não suportar é o que faz o coração delas disparar sem aviso. Hoje eu vou te mostrar 7 coisas que mulheres secretamente desejam que os homens fizessem baseadas em padrões reais da psicologia feminina. Não é sobre desrespeito, não é sobre manipulação, é sobre entender o que move o desejo feminino por baixo da superfície, aquela camada que ela esconde atrás da educação, das palavras certas e do famoso "não gosto disso". Maioria dos homens passa a vida inteira ouvindo o que as mulheres dizem querer, mas ignora completamente o que elas respondem de verdade. E é exatamente nesse espaço entre o que é dito e o que é sentido que a atração acontece ou desaparece. A primeira coisa que ela secretamente quer é que você tome a frente com confiança, não com força. Mesmo a mulher mais independente do mundo sente uma atração difícil de explicar por um homem que sabe o que quer e age sem titubear. Ela pode defender a igualdade, e defende mesmo, mas emocionalmente algo nela responde ao homem que lidera com calma e segurança. Pensa bem no que é o dia a dia dela. Ela acorda e já começa a tomar decisão atrás de decisão. O que vestir, o que comer, como responder aquela mensagem difícil, como resolver o problema do trabalho, como lidar com aquela situação que não sai da cabeça. Ela está o tempo todo no modo de resolução, o tempo todo, gerenciando tudo ao redor. E quando ela está com você, no fundo, ela não quer mais uma decisão para tomar. Ela quer respirar. Ela quer sentir que alguém tem as rédeas do momento, que ela pode simplesmente estar presente sem precisar conduzir mais nada. Quando você chega e diz, "Já sei onde a gente vai, pode deixar." Quando você atravessa um lugar cheio, colocando a mão levemente nas costas dela para guiar o caminho, quando você toma uma decisão difícil, sem precisar de aprovação, você está dando algo que ela raramente recebe: a liberdade de soltar o controle por um instante. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos homens erra feio. Liderança. Não é dar ordem, não é decidir por ela, sem considerar o que ela quer. É ser tão seguro de si mesmo que ela naturalmente confia no seu direcionamento. É criar um espaço onde ela se sente protegida, o suficiente para não precisar controlar tudo. O homem que pergunta o tempo todo o que ela quer fazer, que espera a aprovação antes de qualquer passo, que transfere cada escolha de volta para ela. Esse homem, por melhor que seja, aumenta o peso que ela já carrega. Ele não alivia, ele adiciona e isso, mesmo sem intenção, afasta. Liderar com segurança é um presente. É dizer sem palavras, "Pode confiar em mim. Eu seguro isso aqui." E quando ela sente isso de verdade, algo dentro dela relaxa de um jeito que ela nem sabia que precisava. Segunda coisa que ela quer, mas nunca vai pedir, é que você provoque ela com leveza, com inteligência, com um sorriso no canto da boca. A maioria dos homens fica em 2 extremos. Ou são gentis demais, concordando com tudo, ou são frios demais, sem graça nenhuma. Mas o que realmente prende a atenção de uma mulher é o meio termo. O homem que consegue brincar com ela sem cruzar a linha. Quando você a provoca com confiança, você cria uma tensão emocional e essa tensão é viciante. É o tipo de coisa que faz ela ficar repassando a conversa na cabeça horas, depois sorrindo sozinha, sem nem perceber por quê. E sabe por isso funciona tão fundo? Porque quando você provoca alguém, você está dizendo várias coisas ao mesmo tempo, sem usar nenhuma dessas palavras. Você está dizendo que não está intimidado pela presença dela, que você tem personalidade própria, que você não vai ficar na ponta dos pés, tentando agradá-la o tempo todo. E isso, para ela, é extremamente atraente. Pensa na diferença prática. Ela manda mensagem dizendo que vai atrasar. O homem comum
responde: tudo bem. Fica mais à vontade, sem pressa, educado, gentil, esquecível. O homem que entende esse princípio responde: deixa adivinhar. Trocou de roupa 4 vezes e ainda não. Tá satisfeita? Ela ri. Talvez fizesse ofender, mas ela sentiu alguma coisa. E sentir alguma coisa é infinitamente melhor do que sentir nada. Elogios dizem a ela o que ela já sabe. A provocação revela quem você é, mostra que você tem presença, que você lê o ambiente, que você consegue dançar na borda sem cair e mulher nenhuma esquece o homem que a fez. Gargalhar de verdade. Mas existe uma linha que não pode ser cruzada, e ela é mais fina do que parece. Provocar com carinho é completamente diferente de humilhar. A brincadeira verdadeira nasce de um lugar quente, de alguém que enxerga você e gosta do que vê. Crueldade nasce de um lugar inseguro, de alguém que precisa diminuir o outro para se sentir maior. Ela percebe a diferença num segundo. Uma abre o sorriso dela, a outra fecha a guarda dela para sempre. Terceira coisa é mais difícil de engolir, mas é real. Ela quer te conquistar, mesmo que nunca admita isso, para ninguém, nem para ela mesma. Existe um princípio da psicologia humana que não tem nada mútuo a ver com o gênero. Gente valoriza mais aquilo que precisou. Correr atrás. O que chega fácil demais, a mente descarta rápido. O que exige esforço, atenção e alguma incerteza, a mente guarda com cuidado. Quando um homem está sempre disponível, responde na hora, cancela os próprios planos ao menor sinal. Nunca tem nada mais importante do que ela. Ele não está sendo romântico, ele está sendo previsível. E previsível é o maior inimigo da atração. Agora, o homem que tem uma vida real, com projetos, com amigos, com propósito, com dias em que simplesmente está ocupado de verdade. Esse homem cria algo sem nem tentar. Ele cria escassez. E escassez desperta o instinto de busca dentro dela. Ela começa a pensar nele mais. Começa a mandar mensagem primeiro. Começa a querer entender o que ele está fazendo, com quem está, o que ocupa a cabeça dele. E quanto mais ela investe esse pensamento, mais ela se apega ao que está tentando alcançar. O paradoxo bonito disso é que quanto menos ela sente que te tem com certeza, mais ela quer te ter. Não porque você está jogando, mas porque você tem uma vida que realmente importa para você. E agora, ela quer fazer parte dessa vida. Quarta coisa que ela quer. E essa é a que menos homem entende, é perceber que você tem profundidade, que por baixo da gentileza existe algo mais denso. Algo que ela não consegue mapear completamente de primeira. Mulheres são atraídas por contraste. O homem que é calmo no dia a dia, mas que claramente não levaria desaforo de ninguém. O protetor que os outros respeitam sem precisar entender o motivo. Ou cara tranquilo que quando fala todo mundo para ouvir. Essa combinação de leveza e peso, de gentileza e firmeza é o que a psicologia chama de contraste emocional. E contraste prende atenção. Isso não tem nada de irracional da parte dela. Pelo contrário, faz todo sentido quando você entende de onde vem. Durante toda a história humana, a mulher precisava escolher um parceiro que fosse capaz de protegê-la quando o perigo aparecesse. Um homem apenas gentil, apenas suave, apenas agradável. Não transmitia essa segurança. Mas o homem que carregava força por dentro, que tinha a capacidade de ser intenso quando necessário, esse transmitia algo diferente. Algo que ela sentia antes, mesmo de conseguir explicar. No mundo de hoje, isso se traduz de forma bem concreta. Ela quer ver você segurar uma situação difícil sem perder a calma. Quer sentir que se alguém cruzar um limite com ela, você vai reagir não de forma agressiva, não de forma infantil, mas com uma firmeza que deixa claro que você não é alguém que se empurra fácil. Essa postura por si só já comunica uma camada de você que nenhum elogio conseguiria transmitir. O que
torna isso realmente magnético. Não é a escuridão em si, é o controle que você tem sobre ela. Qualquer homem pode ser agressivo, mas o homem que tem intensidade dentro dele e escolhe a calma, que poderia reagir com força, e escolhe a elegância. Esse homem demonstra algo raro, demonstra domínio sobre si mesmo. E domínio sobre si mesmo é uma das coisas mais atraentes que existem. É por isso que mulheres se fascinam por homens com histórias complexas, com passados que foram difíceis, mas que foram superados com aquele olhar que diz que a vida já ensinou coisas pesadas. Não é romantizar sofrimento, é reconhecer profundidade. E profundidade é o oposto do raso, do previsível, do homem que você leu na primeira página e já sabe como termina. Mostre que você tem camadas, que você não é uma pessoa de uma dimensão só, que dentro de você existe luz e existe sombra, e que você aprendeu a carregar as duas sem deixar nenhuma das duas te controlar. Essa complexidade é o que faz ela querer continuar descobrindo quem você é. A quinta coisa parece contraditória, mas é uma das mais poderosas. Ela quer que você tenha vida própria, que você não esteja sempre disponível, que às vezes ela mande mensagem e você demore para responder, porque está genuinamente envolvido com algo que importa para você. Atenção constante parece carinho, mas na prática, ela sufoca. Quando você está sempre lá, sempre pronto, sempre esperando, você deixa de ser alguém que ela quer alcançar e vira alguém que ela já tem, garantido. E o que está garantido perde valor na mente humana, seja homem ou mulher. Isso é só psicologia básica. Quando você tem projetos que te consomem, quando você tem encontros com amigos que você não cancela, quando você tem uma rotina que não gira em torno da agenda dela, você naturalmente se torna mais interessante, porque agora ela se pergunta: o que você está fazendo? E a pergunta já é o começo do pensamento. E o pensamento é o começo do desejo. É sexta coisa que ela quer, e essa aqui vai parecer estranha à primeira vista, é que você diga não, com calma, sem raiva, sem drama, apenas não. A maioria dos homens acredita que concordar com tudo, ceder sempre, nunca criar atrito, é o caminho para conquistar uma mulher. E é exatamente o contrário, porque quando você nunca diz não, você deixa de ser alguém com personalidade e vira alguém que ela pode moldar do jeito que quiser. E ninguém, absolutamente ninguém, se apaixona por alguém que não tem forma própria. Existe um padrão que se repete muito. O homem que faz tudo que ela pede, que muda os próprios planos sem hesitar, que engole situações que o incomodam só para evitar conflito, que sorri quando deveria falar. Esse homem acha que está sendo atencioso, mas o que ela sente é outra coisa. Ela sente que ele precisa demais da aprovação dela e necessidade excessiva de aprovação apaga a atração de forma silenciosa e rápida. Quando você diz não com tranquilidade, você está comunicando algo muito mais profundo do que uma recusa. Você está dizendo que tem valores, que tem limites, que não está disposto a se curvar só para ser aceito. E isso para ela é sinal de um homem que se respeita. E mulher nenhuma fica com um homem que não se respeita, pelo menos não por muito tempo, e nunca com admiração verdadeira. Ela pode até testar isso. Pode pedir algo fora do razoável só para ver o que você faz. Pode criar uma situação de pressão para medir se você vai ceder. Não porque ela seja manipuladora por natureza, mas porque instintivamente ela precisa saber se a estrutura que você apresenta é real ou é só fachada. E quando você mantém o seu posicionamento, sem se exaltar, sem atacar, mas também recuar, a percepção que ela tem de você muda num nível que ela nem consegue explicar direito. O homem que nunca diz, não raramente é respeitado. E o homem que não é respeitado raramente é verdadeiramente desejado. Pode até ser tolerado, pode até ser querido de um jeito superficial, mas o desejo profundo, aquele que faz ela pensar em você quando não devia, esse nasce do respeito. E respeito começa quando você demonstra que tem limites que valem alguma coisa.
Então começa a praticar. Não cancelo meus planos em cima da hora. Não aceito ser tratado com descaso. Não. Abro mão do que é importante para mim só para agradar. Fala isso com calma, sem transformar em briga, sem precisar se justificar por horas. Apenas coloca e observa o que acontece com a forma como ela te enxerga. O homem que sabe ir embora é o homem que ela trabalha para manter por perto, porque ela aprendeu, talvez sem perceber, que a presença dele não é garantida. E o que não é garantido é valorizado. Agora chegamos na 7ª coisa, a mais profunda de todas. Aqui, está por baixo de tudo que foi dito até aqui. Ela quer se sentir sua. Não, sentido de posse não no sentido de controle, mas naquele sentido emocional que é difícil de colocar em palavras e impossível de fingir. Ela quer sentir que na sua cabeça e no seu coração, ela tem um lugar que não é de qualquer um. Que você a escolheu de verdade. Que, quando você está com ela, você está de verdade, inteiro, presente, sem um olho, no celular e outro no ambiente. Essa sensação de ser verdadeiramente escolhida é uma das coisas mais raras que uma mulher pode sentir. E quando ela sente, ela não esquece. Isso não se constrói com palavras bonitas. Não é o elogio certo na hora certa. Não é a mensagem bem escrita. É algo que ela percebe na consistência, no jeito que você aparece quando está difícil, né? No jeito que você a ouve quando ela está falando de algo que parece pequeno, mas que importa para ela, no jeito que você protege o espaço que vocês dois construíram, sem precisar que ninguém mande você fazer isso. Quando uma mulher sente que você a enxerga de verdade, não a versão arrumada que ela mostra pro mundo, mas ela mesma, com as inseguranças, com as contradições, com os dias ruins. E mesmo assim você continua lá escolhendo ela, algo dentro dela se abre de um jeito que não tem volta. Ela não entrega o coração para qualquer um, mas quando entrega, entrega por inteiro. E aqui está o ponto central de tudo que foi dito até agora. Cada uma dessas 7 coisas aponta para a mesma direção: segurança. Não a segurança financeira, não a segurança de ter tudo resolvido na vida. A segurança emocional de estar perto de um homem que sabe quem é, que não precisa da aprovação dela, para se sentir inteiro, que lidera sem precisar dominar, que provoca sem precisar magoar, que some às vezes porque tem vida, não porque está jogando, que diz não porque se respeita, não porque quer ferir, que faz ela se sentir sua porque escolheu estar, não, porque tem medo de perder. Esse homem não é perfeito. Ele erra. Ele tem dias ruins. Ele não tem resposta para tudo. Mas ele tem algo que é muito mais raro do que perfeição. Ele tem presença real. E presença real é o que separa o homem que ela esquece do homem que ela não consegue tirar da cabeça. A atração feminina não é complicada quando você entende o que está por baixo dela. Ela não quer um homem que a impressione o tempo todo. Ela quer um homem que não precisa impressionar porque já é suficiente do jeito que é. Um homem que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa correr atrás para ser desejado, que não precisa fingir para ser respeitado. O que move o desejo feminino, no fundo, é simples. É a presença de um homem que se conhece, que se respeita e que escolhe estar ali de forma genuína. Tudo o mais a liderança, a provocação, os limites, a profundidade, o espaço, a entrega, tudo. Isso é só a expressão natural de um homem que está inteiro. E quando você começa a trabalhar isso em você mesmo, não para conquistar ninguém, mas porque faz sentido para quem você quer ser, algo muda. Não só no jeito que as mulheres te enxergam, no jeito que você se enxerga. E essa mudança, essa sim, é a mais importante de todas. M. All